Sejam muito bem-vindos ao programa Papo Saudável, um programa feito para você com muito amor, para trazer sempre saúde, bem-estar e longevidade. Esse programa em especial nós vamos falar sobre esporte e também empreendedorismo. Será que o esporte pode mudar a vida de uma pessoa? Será que o esporte pode ser um agente causador de transformação? Nossa convidada se transformou e teve a vida transformada através do esporte e é uma história linda que a gente vem contar aqui para vocês que estão em casa. Nossa convidada é a Adria Jesus, uma atleta paraolímpica de vôlei. Gente, ela é atleta há 17 anos pelo Brasil. Cheia de medalhas, uma história maravilhosa que só o Papo Saudável, é claro, veio aqui para contar para vocês. Adria, seja muito bem-vinda ao nosso Papo Saudável. Obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui e divulgar o meu esporte que realmente transformou a minha vida. Adria, seja muitíssimo bem-vinda. Nosso programa, nossa casa é sua casa e de antemão a Rogéria me conhece, já sabe que vai ser um pouco mais difícil para mim, porque eu já estou emocionado só com a sua presença aqui no nosso programa. E seja muito bem-vinda mesmo. Parabéns por tudo que conquistou até o momento. Obrigada. Sabe, Adria, o Papo Saudável, a nossa missão aqui é mostrar coisas boas para as pessoas. A gente já está cansado de ligar a TV, muitas pessoas acabam nem ligando mais a TV. Mostrar aquilo que transforma, trabalho, esporte, saúde. Essa é a nossa missão aqui com o Papo Saudável. E assim, a sua entrevista, nossa, né, caiu como uma luva com que a gente, para as pessoas conhecerem um pouco quem é a Adria. Conta pra gente um pouquinho da sua história. Sim, eu sou a Adria Jesus. Conheci o voleibol aos 21 anos, já na fase adulta. Eu não tinha prática de esporte, na escola eu não gostava de educação física. Aí veio a questão do acidente, não tinha inclusão nas escolas, né? Quando eu tive o acidente, para mim o mundo, né, se transformou. Eu não tinha um olhar para uma pessoa com deficiência. Até então, para mim, foi um mundo novo, né? Então, assim, eu parei para pensar, nossa, onde eu vi uma pessoa amputada? Eu nunca tinha visto, eu nunca tinha parado para reparar numa pessoa com deficiência, né? Então, para mim, foi algo muito novo. Aí, quando eu conheci o esporte, na verdade, eu fui para o mercado de trabalho, depois que eu terminei a escola, o colégio, aí eu fui para o mercado de trabalho. Também eu fui para uma associação dos deficientes físicos, que é a ADFEGO. Também aquilo ali me transformou, né? Como é que foi a Adria dos 16 aos 21, quando você conseguiu colocar a prótese? Como é que foi isso na sua cabeça, esse momento? Porque o esporte veio depois. Mas esse momento, vamos dizer assim, de transição e de aceitação, como é que ficou isso na sua cabeça? Quando eu tive o acidente, eu tinha 16 anos. E eu voltei para a escola. E assim, para mim foi muito difícil ter o olhares das pessoas, que eu me tornei uma pessoa com deficiência. Há 23 anos atrás, imagina como é que eram os olhares. Eu ouvia sempre assim, nossa, tão bonita, tão nova, né? Já com a perna amputada. Para mim foi mais difícil, que eu não tinha condições financeiras de comprar uma prótese, então demorou a minha reabilitação a colocar uma prótese. Então foi dos 16 aos 19 anos, de cadeira de rodas e muleta, em casa e na rua também. A sua amputação é de perna? De perna, abaixo do joelho. Né? Então você tem a articulação do joelho? Tenho a articulação do joelho. Tá. Né? Aí aos 19 anos, protetizei e fui para o mercado de trabalho. Protetizou aqui? Aqui em Goiânia mesmo. Não, na época era Vila São Cotolengo, sim, depois que foi criado o CRER, né? Foi na Vila São Cotolengo, coloquei uma prótese mais simplesinha. No mercado de trabalho, na associação, eu recebi um convite do treinador, que é o Guedes, para conhecer a modalidade, o voleibol. Para mim foi um susto muito grande. Igual eu falei, eu não tinha prática, nunca tinha treinado. Eu falei, tá ok, eu vou. Mas para mim eu tive que aprender do zero, a fazer um toque, uma manchete, eu tive que ir para o beabá mesmo do voleibol. Né? Muitos têm a prática já de criança, tudo, ou na escola, eu não tinha. Então para mim foi um desafio, outro desafio muito grande. Né? Aos 21 anos, começar uma modalidade onde eu não tinha nenhuma prática, né, do esporte, e eu aceitei esse desafio. Final de 2005 para 2006 eu recebi um convite, uma convocação da seleção brasileira, onde também houve um corte, eu não fiquei nessa convocação, né, porque eu não tinha prática nenhuma.
Voltei para Goiânia e eu falei assim, é isso que eu quero para minha vida. O que te fez aceitar esse convite? O desafio de aprender algo novo. E o esporte, antes do acidente, você convivia com o esporte? Você praticava algum tipo de esporte? Não tinha nenhum tipo de interesse, de curiosidade com esporte? Nada, eu falo que eu era uma preguiçosa. 16 anos, não tá nem aí pra nada. Na escola você faz a educação física ali para receber uma nota. A gente acha que faz coisa demais, né, nessa fase. Aí quando eu recebi a convocação em 2005 para 2006, que eu não fiquei na seleção, voltei para Goiânia e falei assim, é isso que eu quero. Porque assim, é um sonho vestir uma camisa da seleção brasileira, né? Aí eu aceitei o desafio, eu tive que treinar mais vezes, fazer meus extras, correr atrás desse sonho. No mesmo ano, 2006, teve um campeonato brasileiro em Suzano, São Paulo. Fui nesse campeonato, fui destaque, recebi um troféu de melhor bloqueio e novamente veio a convocação da seleção. E estou aí até hoje com a seleção brasileira, né? Até então, você estava em qual equipe? Eu jogo na equipe... Antes de ir para a seleção brasileira? Sim, na ADFEGO, onde eu comecei, que é a Associação dos Deficientes Físicos de Goiás. Aí eu fui para a seleção, mas eu mantive... O vínculo. O clube, a gente tem que ter o clube, né, aqui em Goiás, e a seleção brasileira. Então, eu represento a seleção brasileira, mas o meu clube, hoje eu represento a Aspaego, né, estou em outro clube, mas eu estou na seleção brasileira. E dentro do clube que você pratica a sua atividade, o seu vôlei, existe torneios com certa frequência? É bem dinâmico? Sim, tem o Campeonato Brasileiro, né? Tem 2 etapas, no ano tem 2 etapas. São Paulo tem o Paulistano, que nós aqui de Goiás vai se inscrever para essa competição também. E com a seleção brasileira tem mais campeonatos internacionais, né? Esse ano já tem 2 campeonatos internacionais. Dá para ficar envolvida o tempo todo? Dá para ficar envolvido o tempo todo e a gente não pode parar, né? É algo que eu sou atleta de alto rendimento, né? Se não tem competição, nós inventamos uma competição para treinar. Eu estava falando que tem as equipes de vôlei em pé, às vezes senta ali com a gente e joga, faz um jogo, um bate-bola. E eles gostam tanto que a gente faz um campeonatozinho para nós mesmos. Só que elas não têm a menor chance. Não. É muito difícil o vôlei sentado. E bom, você consegue viver do esporte? Eu acho que hoje uma das maiores questões que a gente tem é a gente conseguir viver daquilo que a gente ama. Sim. Da arte, do esporte, da música. É possível, aqui em Goiânia, viver do esporte? Olha, eu recebo uma bolsa federal, né? Por ter participado das Paralimpíadas, eu tenho direito a essa bolsa federal. Tenho a bolsa estadual aqui do estado de Goiás, mas eu tenho que me manter no mercado de trabalho. Não dá para viver do esporte em Goiás, infelizmente não tem como, né? Para eu correr atrás das minhas coisas, dos meus sonhos, realmente eu tenho que me manter no mercado de trabalho. Hoje eu estou na clínica CDI, onde eles estão dando esse apoio para nós, né? Hoje eu estou como funcionária, né? E também eles dão o apoio para as 4 atletas que é da seleção brasileira. Então a gente tem sempre que estar correndo. Lá né? tem, desculpa te interromper, mas lá tem você e tem mais 3? Não, o apoio é repassado para 4 atletas, mas só eu que estou como funcionária. E você hoje trabalha no CDI? No CDI. No CDI da Portugal. Isso. Tá. E quando você precisa treinar, quando você precisa viajar, porque as viagens são intensas, sim. Aí o CDI é parceiro? É parceiro, tá me liberando, né? Tá abonando as minhas faltas, né? Inclusive cheguei ontem de São Paulo. Tem competições internacionais que eu já passei o meu calendário lá para eles e eles estão me apoiando, me abraçaram, né? Sim. Acho que tem que partir mais de empresas quererem adotar um atleta, né? Eu acho importante a gente trazer isso para as pessoas que estão em casa, né? Dessas empresas que são parceiras e que adotam, né, os seus funcionários. Sim. Nossa, você vê, é a primeira vez, o Eudécio vive falando assim, eu tô me achando. Nós estamos nos achando aqui, porque hoje nós estamos aqui com uma atleta de alto gabarito, né, para a Olimpíada.
é da nossa cidade, a gente costuma dizer que o que a gente tem de bom aqui a gente chama de piqui, sabe? É um piquezão do bonito aqui do Goiás, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter esse incentivo, que bom que o CDI, né, trabalha dessa forma, e que outras pessoas, outras empresas possam ver esse programa e também dar esse incentivo ao esporte e ao que quer que seja para os seus funcionários, né? Porque a gente consegue voar mais e trazer muito mais coisa boa para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país, né? Com certeza. Eu falo assim que o esporte mudou minha vida, né? Eu não penso em parar em nenhum momento. E eu acho assim que o esporte mudou totalmente. Questão de saúde, eu ter regularidade nas coisas, responsabilidade e compromisso. Um foco. Um foco. Então, assim, eu amo o que eu faço, que é o voleibol. Então, tá aí meu sonho de conquistar uma medalha de ouro numa Paralimpíadas. É a que falta. Conquistamos um ano mundial de ouro e agora falta conquistar uma de ouro nas Paralimpíadas. E hoje você consegue viver bem com a prótese? Hoje ela te atrapalha em alguma coisa ou não? Fazer tudo que você tem vontade e a prótese é só um complemento na sua vida? Eu faço de tudo, né? Eu treino, eu vou para academia, ando normal, como se diz? Quando eu tô de calça, ando normal. Né? Quando eu tô de calça, as pessoas, na hora que eu falo assim, não, sou amputada, a pessoa olha assim 2 vezes, né, para ver realmente qual é a minha deficiência. Não, jogo vôlei sentado. Ah, que esporte é esse? É para pessoa com deficiência. Ah, mas que deficiência que você tem? Então, assim, eu me adaptei muito bem à prótese, né? Claro que tem alguns desconfortos, é como se fosse um sapato apertado, né? Eu chego em casa, eu tiro, né? Mas, assim, no meu dia a dia eu faço tudo normal. Tem que ter essa força de vontade, né, Eudécio? Eu confesso para vocês que eu sabia que nós iríamos entrevistar uma atleta paralímpica. E aí vocês chegaram, e a Rogéria, né, chegou conversando com vocês ali, eu olhei, eu vi uma pessoa tão simpática, né, alta, esbelta, caminhando normalmente. Peraí, tem alguma coisa errada nessa história. Cadê, né? Tá esperando, cadê a pessoa? Aí que eu olhei para baixo, é que eu fui entender né, onde é que estava a deficiência, porque é incrível. E se a gente não olhar, simplesmente hoje você está super bem adaptada, Sim, né? Muito bem. Graças a tecnologia, né? A gente tem que agradecer. Porque assim, me chamou a atenção o fato de você simplesmente não mancar. E sabe que O mínimo que eu esperava era ela entrar aqui mancando. Sim, você disse algo perfeito, assim, sabe? A deficiência está no olhar. A deficiência está no olhar das pessoas. Isso que a gente tem que mudar a visão, sabe? De todo mundo. Porque só é deficiente quando você tem um olhar para a deficiência. Na vascular, por exemplo, a gente acaba tendo que amputar as pessoas por conta do diabetes, que é uma doença que a gente consegue controlar. E muitas pessoas não têm o mindset que você tem, ou seja, a visão, né, de pegar uma coisa que no momento, com certeza, foi muito ruim, que te tirou o chão, mas que você transformou em algo positivo e que hoje te motiva a ter uma vida muito mais saudável e a ter o esporte como essa mola propulsora na sua vida, né? Com certeza. E eu sou muito grata, né, ao esporte que me proporcionou até uma prótese desse nível, que realmente, se não fosse o esporte, eu não teria condições. O esporte trouxe de ter uma prótese mais moderna, uma prótese mais leve? Sim, a prótese ela é um sistema a vácuo, né? Ela tem uma expulsão do ar aqui, onde eu coloco uma joelheira, tem esse movimento. Né? Então, assim, é uma prótese cara. Né? De primeiro momento eu consegui uma mais simples, e depois o esporte me proporcionou isso. Porque tem a Ottobock, que é uma empresa alemã, que patrocina os jogos. E toda a competição, de 4 em 4 anos, né, poderia ser uma troca do que está estragado na sua prótese. Então, eu consegui manter essa prótese minha, estou conseguindo manter, sem assim, ter algum custo, né, algum gasto com ela. Hoje, o esporte me proporciona isso. Né? Além dos estudos também que o esporte me proporcionou, porque tem o Comitê Paralímpico, que também tem uma bolsa, que ele dá para o atleta, que ele pensa no futuro do atleta, depois pós-carreira, né, de atleta,
também tem isso que o esporte também me proporcionou. Já sou formada em recursos humanos, estou no curso de nutrição, também tudo pelo Comitê Paralímpico. A gente pode ganhar diversas formas, não é mesmo? Sim, hoje, igual você estava falando sobre empresas, né? Hoje a Audi também patrocina a Confederação Brasileira, né? E é uma empresa que olhou para o esporte, principalmente feminino. Que o esporte feminino, ele é, assim, além de você ser deficiente, você é um atleta, então, assim, a mulher, né, é olhada de outra forma. Que tanto de barreira que tem que vencer, tanto de barreira. Não é mesmo? A Audi, que é uma empresa enorme, fechou as portas para o futebol, para um esporte de homens, né, e abriu as portas para o E é interessante que o olhar que a gente percebe, né, quando eu vi a marca da Audi, porque eu sou usuário de Audi há muitos anos, né? A gente olha com carinho. Eu já saí da marca, né, evidente, mas já quero voltar pelo olhar humano, por essa percepção. E por falar em humano, você me dá licença, eu quero tietar. Eu estou vendo aquelas medalhas ali, né? Não é toda hora que a gente tem a oportunidade de estar diante de uma atleta internacional a nível de Olimpíada. Queremos saber de tudo sobre essas Queremos medalhas. saber tudo, da emoção, da história. Dá para dar um close, produção? Não sei se dá para dar. E deve não. Dá um orgulho danado representar a nação, né? Muito. O que sente na hora que você escuta o hino nacional ali tocando? O que passa nesse coração? Então, sentimento? São 17 anos representando a seleção brasileira e esse era o nosso sonho. Subir ao pódio, ouvir o nosso hino nacional. Mas assim, não estava acontecendo, não acontecia. Porque nossa primeira medalha foi a medalha de prata no Parapan, né? 2015. Então, assim, abriu-se as portas, né, para a nossa conquista. Então, prata, opa, está perto do ouro, né? Tá. Mas aí veio as Paralimpíadas, conquistamos a medalha. Deixa eu te ajudar, vai segurando, combina com a minha roupa. Gente, vocês têm noção o peso que é. Quando o pessoal fala, né, realmente pesa. É bem pesado mesmo. Olha. Aqui, produção, combinou tanto comigo. Ficou linda. Aí, em 2016, foi os Jogos aqui no Rio, né, no Brasil. Então, isso para nós também foi uma conquista muito grande. Uma Paralimpíada ser no Brasil. Né? O ginásio estava a coisa mais linda, torcida brasileira, família mais próxima. E a gente conquistou a primeira medalha paralímpica de uma equipe feminina, medalha de bronze, né? Então, assim, essa também vai ficar para a história. Uma grande conquista. Deixa eu segurar essa. Acho que não tem como não ficar nenhuma para a história, né? Porque todas têm uma história. Mas linda, essa né? foi a primeira medalha de uma equipe coletiva feminina. Então, ela é uma história. Ela tem um peso maior, vamos dizer assim. Sim, ela tem um peso maior. Né? Aí veio a outra de prata também, Lima, que foi no Peru, né? Que é o Parapan. Nessa competição eu também ganhei uma bola de ouro, eu não trouxe ela, mas... melhor não, né? Não, mas não é ouro de verdade, é só uma bola simbólica. Melhor bloqueio das Américas, né, foi 2019. E logo depois a Paralimpíadas de Tóquio. Quer segurar essa também? Quero, vamos segurar. por favor. As Paralimpíadas de Tóquio, que também eu acho que vai ficar para a história, porque foi no ano que falaram assim, não vai ter. Foi 2020, quando veio a pandemia. Foi uma Olimpíada muito difícil? Foi. Eu acho que não teve... você olhar para o ginásio e não tem ninguém, não tem um torcedor. Né? 2020 não vai ter. Prorrogaram, colocaram para 2021. Ficamos 7 meses paradas. Sem treino, só treino em casa, tudo. Mas aí aconteceu, 2021. Aquela indecisão, né? Indecisão, não sabe se vai dar certo, se não vai. Não vai ter público, ok. Chega lá, é exame todos os dias, máscara o tempo todo. Corria o risco de uma da equipe, se um atleta pegasse o Covid, a equipe toda não poderia, tinha que ficar em quarentena. Nossa, que ansiedade. Hein? Sim, entrávamos dentro do ônibus, nem janela a gente não poderia abrir. Foi bem rígido, mas conseguimos a nossa medalha também de bronze. Né? O diferencial, essa daqui, ó, gente, é bem interessante. Ela tem o viso para identificação deficiente visual. Sim. A bronze, o barulho é um pouco
baixo. disso mesmo? Aí vai aumentando o barulho, para identificação do deficiente visual. Por quê? No atletismo, eles podem competir em mais modalidades. Na modalidade, no atletismo, compete mais provas. Então, pode diferenciar para o atleta que ganhar mais medalhas. Né? Pode ser a ouro ou a prata. E a de Tóquio já veio diferente, a identificação. Eles pensam em todos os detalhes. Olha, né? que fantástico. É todo É tão bom adaptado. você trazer esses detalhes, porque nós que somos leigos, nós não temos a menor noção disso tudo, né? Então, é um mundo novo, Sim. né, para as pessoas. E a identificação é essas esferazinhas aqui, ó, são 3 que identifica pela medalha de bronze. O prata era 2 e uma é o ouro, né? E aqui dentro também tem um silicone que você identifica a medalha. Olha. Todo para o deficiente visual, né? Então eles identificam dessa forma. Mais Então uma tem que para você pensar segurar. embaixo. E a Eu mais vou segurar, não tô importante. querendo devolver. E a mais importante que foi agora 2022 no Mundial, que conquistamos a medalha de ouro, né? Que foi uma inédita também. São 5 mundiais, a primeira conquista no pódio e agora veio a medalha de ouro. O hino nacional, aí foi de arrepiar. Foi a coisa mais linda que eu já vivi nesses 17 anos. Ouvir o nosso hino, subir na nossa bandeira. É lindo, é um show assim que você fala assim, nossa, eu quero viver isso aqui todos os anos, né? Mas infelizmente é de 4 em 4 anos. Eu quero essa sensação de novo. De novo. E como é que estão os preparativos para Paris? Porque Paris está chegando, é Sim. o ano que vem. Como é que estão os preparativos para subir nesse pódio e sentir tudo isso de novo? Então, é 1 ano e meio, né, para Paris. Eu falo assim, a equipe coletiva conseguiu conquistar essa vaga, mas eu, atleta, como individual, ainda tenho que treinar muito para ter o nome lá entre as 12. E eu estou aí nos treinamentos, né, para conquistar o meu espaço dentro da seleção novamente. Eu falo que é tudo novo. Você sempre espera uma convocação, treinando, se dedicando. Ou seja, você não tem a vaga garantida. Eu, Adria, não. Você tem sempre que treinar, se superar para poder estar presente. Sim. Mas com certeza bem confiante. Se Deus quiser, eu estou confiante. Menina, eu quero torcer por você lá. Nós, o Papo Saudável. Com certeza, eu vou estar lá. Gente, é muito pesado. E como é que estão os treinos? Por exemplo, você falou que estava em São Paulo e que chegou ontem, não é mesmo? Cheguei para treino ou você estava em competição? Não, é treino. Lá em São Paulo tem um Centro Paralímpico Brasileiro, que é um centro enorme de treinamento que abrange todas as modalidades treinam e tem competições lá também. Aí a gente treina lá uma vez, uma semana, todo mês. Fico 7 dias lá treinando. Mês que vem tem novamente e a rotina vai ser essa até o ano que vem. Você fica o quê? Uma semana? Uma semana, volto e continuo meus treinamentos no clube aqui em Goiânia. Quantas horas de treino? 2h30, fora o treino de academia, né? Que é o funcional, vamos dizer assim, para fortalecimento da musculatura? Sim. E a parte nutricional? Sim, hoje temos um acompanhamento na seleção, que é o da Júlia, ele está nos acompanhando, né? Começou o mês passado a passar nossas metas, né? Porque ser atleta... Não basta ser atleta, né? Não, você tem que estar ali, seguir a risca. Hoje a gente tem esse acompanhamento pela seleção brasileira, né? Que em Goiás a gente não tem ainda, mas a gente traz de lá para a nossa rotina aqui também. Como você diz... estar atleta e ser atleta são duas coisas bem diferentes, né? Sim. Tem que abrir mão de muita coisa, né, Adria? Sim, família, muitas vezes família, festas, aniversários, né? Então, assim, a gente abre mão por um sonho, né? Eu acho que todo mundo faz isso, né? E aí, eu sempre costumo dizer assim, uma fatura bem alta, né? Porque é a vida inteira. Pode-se dizer que nas últimas aí 2 décadas, né, da sua vida, você viveu o esporte, né? Viveu para o esporte. É uma doação, uma dedicação de corpo e alma e cobranças, né? Com cobranças, certeza. e muitas cobranças e muitas superações. Eu admiro
gosto muito de ver os esportes, mas a gente fala assim também, né, Rogério? Só porque cada um na sua arte. Certo. Com certeza. Mas é muito bom a gente trazer essa visão do esporte, o dia a dia de um atleta para as pessoas que estão em casa. Porque é um mundo que muitas vezes a gente não compartilha. Na hora que está lá na Olimpíada, a gente torce, né, é presente, grita em casa ou mesmo no ginásio, mas não sabe o que um atleta teve que passar para estar naquele momento. E hoje a gente está podendo, né, ter um vislumbre da dificuldade que é, como toda a carreira, estar lá. E igual ela falou, ainda tem, né, assim, vamos dizer assim, o agravante, mas não seria muito bem essa palavra, né, de ser mulher, porque é uma equipe que teve mais dificuldade para conseguir até o patrocínio. Se você pudesse dizer alguma coisa para quem está em casa agora, que está passando pelo mesmo momento que você passou aos 16 anos, que acabou de perder um membro, o que você falaria para essa pessoa? Você que já está lá, ó, lá na frente, já passou por esse pedaço, por essa trajetória. Eu acho assim que tem que ter força, acreditar, né, que a vida vai continuar, com todas as dificuldades, porque se eu falasse que é perfeito, não é. Eu tenho que ser realista, não é, mas você tem que ter força, acreditar e ter fé. Eu acho que fé em Deus, que Ele vai te ajudar. Você vai levantar da onde você estiver, numa cama, numa cadeira ou num sofá, e você vai seguir sua vida. Independente se é no esporte, se é nos estudos, se é no mercado de trabalho, né? É uma escolha, né? Hoje o esporte foi uma escolha para me reerguer, para me reencontrar, porque eu me reencontrei através do esporte, mas outras pessoas podem se reencontrar em qualquer outra coisa que eles fazem. Né? Não é o fim da vida. Hoje eu penso muito nisso. Né? Não é o fim da vida. Vai ter momentos de dificuldade, sim, mas você vai olhar ali no futuro, você amanhã vai levantar, vai seguir sua vida, e é isso. Eu acho assim, que quem está lá tem que pensar sempre nisso, nessa positividade. Vai melhorar, eu vou sair dessa. Foco, fé e positividade. Sim, foco, dá para sonhar. Dá para sonhar, muito. É isso, gente. Que delícia, hein? É bom demais, Papo Saudável, Eu acho né? que a vida toda a gente assiste histórias de superação, né? Filmes de Olimpíada, Paralimpíada, né? Os esportes de altíssima performance. E estar diante de uma heroína, que é uma heroína, nossa heroína goiana, é uma honra muito grande. Obrigado, Adria. Eu que agradeço pela oportunidade, né, de estar aqui mostrando um pouquinho, contando um pouquinho da minha história, né, das minhas conquistas. Eu agradeço muito essa abertura que vocês deram aqui no programa. Não, e essa casa é sua e eu quero que você venha trazer mais medalhas aqui, por favor. Com certeza. Sabe? Osho, ele tem uma frase que eu acho muito bacana. Ele fala que, assim, ser infeliz é fácil, porque a infelicidade bate na nossa porta o tempo inteiro. Mas ser feliz é uma escolha, é uma decisão. E quem escolhe ser feliz, batalha pela felicidade todo instante. E é isso que você trouxe pra gente aqui. Que vale a pena acreditar, vale a pena lutar pela felicidade da gente. E é isso que a gente quer passar para você que está em casa. Sair desse sofá e lutar por aquilo que você acredita, né? Deficiente ou não, com suas dificuldades ou não, mas lute, porque ser feliz dá trabalho para burro, não dá? Dá, mas vale a pena, não vale? Com certeza. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Por você ter vindo aqui no Papo Saudável, deixar essa mensagem tão linda, com esse sorriso maravilhoso, esse tanto de medalha maravilhosa aqui também. Obrigada, eu que agradeço. Olha, eu tenho esse defeitinho de me emocionar, né, Rogéria? Obrigado, querida. Obrigado. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Que você seja realmente inspiração para muitas pessoas em suas dificuldades, em suas deficiências, não só físicas, mas também nós vivemos um momento onde a palavra que mais se fala é ansiedade, depressão, né? Pessoas sem muita luz, sem muita esperança. E o que você viveu é simplesmente, poxa, perdi uma perna. Para muitos, parece que a vida acaba naquele momento. Não, ela acabou de começar. Sim. E começou um lado muito mais bonito, muito mais nobre, pela sua nobreza de espírito, pela sua nobreza de caráter, de vontade de viver.
Que legal. Que sirva de inspiração para vocês que estão aí em casa, que tem alguém muito próximo de vocês, que tem essa dificuldade, que muitas vezes até pensa em desistir. Desiste não. Olha que coisa linda, olha que história maravilhosa, que seja inspiração para todos nós. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. É isso aí, gente. Não saiam daí, fiquem coladinhos na TV, que logo, logo estaremos de volta. Sabe com que assunto? Empreendedorismo. Até daqui a pouco. Arroz com salsa? Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz com feijão, feijão com arroz. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Não é que dá certo? Arroz cristal, feijão cristal. Arroz cristal, feijão cristal. Arroz e feijão cristal. Pureza em forma de grãos. Eu acho que a Rogéria não percebeu ainda que nós já estamos gravando. Já começou? Vocês estavam conversando e eu estava aqui folheando a revista. Gente, sejam bem-vindos ao segundo bloco. Ai, me desculpa, tá? Que eu estava tão entretida aqui com a revista, a Mais Saúde. Lembra que eu falei para vocês que esse bloco nós iríamos falar sobre empreendedorismo? Pois é, trouxemos o diretor da revista Mais Saúde, Thiago Brito, para falar um pouquinho aqui dessa revista que eu falo que, assim, é uma revista já nossa, goiana, não é mesmo, Thiago? Com certeza. Seja bem-vindo, viu? Obrigado, obrigado. Então, é uma história já de 7 anos da revista, né, completos, né, estamos no nosso 8º ano. E sempre é gratificante a gente estar nesse movimento, né, do nosso trabalho, que consequentemente a gente está na sala de espera conversando com o pessoal, visitando os profissionais e conhecendo um pouco da rotina do trabalho deles. É muito especial e muito proveitoso também esse aprendizado que a gente vem tendo. Você desculpa que hoje eu não comecei do jeito habitual que eu começo, mas realmente eu estava aqui olhando e estava sendo um assunto que me interessa bastante, então que é para isso que a revista existe, não é mesmo? Isso mesmo. Thiago, seja bem-vindo ao programa Obrigado. Papo Saudável. Você sabe que o nosso programa ele tem uma certa identidade com a sua revista. Legal. Talvez porque todo dia que eu chego na minha clínica, eu abro a porta, eu passo pela recepção. Né? Os jornais se trocam, mas a revista não. A revista, a gente vê a presença dela na nossa clínica, pelo menos no meu caso, todos os dias que eu trabalho. Acredito que da Rogéria não deve ser muito diferente também não, né, Rogéria? Com certeza não. Porque é um meio de entreter, né, os nossos pacientes. De informar e com notícias que são boas, né? Acho que as pessoas já estão cansadas de notícias ruins, que não são feitas com amor, com carinho e com seriedade, não é mesmo? E sinceramente, Thiago, eu sou muito criterioso com esse contexto. Obviamente, se você vai levar a revista e que leva outros profissionais, inclusive profissionais da nossa área, que algumas pessoas chegam a chamar concorrente, mas que não existe concorrência dentro da nossa área, mas a seriedade, o sensacionalismo levou inúmeras revistas, né, a saírem do mercado, a perder seu espaço no mercado. Mas vocês têm feito isso com um profissionalismo que é prazeroso. E quando chega na clínica, eu tenho vontade de olhar. Eu mesmo, todos os exemplares novos, eu olho assim, com tranquilidade e com prazer. Parabéns. Obrigado. A gente fala a gente, né, porque é eu e minha esposa, né, que comandamos a revista. E esse Josi? Exatamente. É Josi para os íntimos, né? Josi. Não, Josi é para todo mundo. É para todo mundo. Tá tudo certo. Ela é quem faz a comunicação com as pessoas, né? Ela tem essa facilidade de se comunicar. Ela fala com 30 pessoas ao mesmo tempo, eu só fico de olho ali. E a gente vai visitar as pessoas e a gente percebe esse movimento, né, dos últimos 10 anos, eu acredito, de um cuidado e um critério das pessoas de justamente estar filtrando a quantidade de informação que chega pra gente. Né? Assim como o Papo Saudável, a gente tem essa responsabilidade, né, de levar informação de confiança, credibilidade e de uma informação que leva a algo mais positivo. Né? A revista ela é construída pelos próprios profissionais da área da saúde,
São eles que escrevem o conteúdo da revista, cada especialista dentro da sua área, e para falar sobre tratamento, sobre possibilidades, sobre melhora na qualidade de vida. Então você tem N especialidades, tem profissionais que eu saio uma vez por ano, outro chega um novo, e especialidades ou assuntos que a gente nunca nem ouviu falar e de repente chega ali uma possibilidade de um tratamento que a pessoa, às vezes, há 5 anos atrás, ela recebeu um diagnóstico e falou, olha, isso aqui não tem cura não. Mas agora, de repente, através da revista, a pessoa conseguiu a informação de que de 5 anos para cá a medicina evoluiu, teve algo além daquilo e agora tem um tratamento, ela pode seguir melhorar sua qualidade de vida. A gente vê alguns relatos de um adolescente que está na revista, falou, opa, minha mãe tem esse problema aqui, vou levar para ela, vou buscar a informação com esse profissional para melhorar a vida da minha família de alguma forma, né? Então a gente... Com certeza, eu acho que assim, é um veículo ímpar, né, para ter esse tipo de comunicação. Você e a Josi não são daqui de Goiânia. Conta um pouquinho dessa história, que vocês são de outra cidade e vieram parar como no Centro-Oeste? Me explica isso. Foi, na verdade, a gente é do interior do Paraná, né, Umuarama, no Paraná, e a gente veio justamente para abrir a revista aqui, né? A convite de um amigo que hoje ele já não faz mais parte da sociedade, mas ele tem a revista em outra cidade, em Rondonópolis. Então a Mais Saúde já existia? Já existia. Num outro formato? Exatamente, em outro formato, só que assim, o que a gente veio mudando foi mais crescer no digital, né? Porque a revista, além do impresso, o nosso melhor feedback tem vindo do impresso ainda, por incrível que pareça. Olha Mas só. a gente vem formatando a questão digital, porque não tem como fugir disso. Não. Né? E essa é a Você sua tem que área? entregar. Exatamente. Formatar no digital? Exatamente. Sim. Então Então a hoje gente, está no Instagram, no YouTube? no YouTube não, mas Instagram, Facebook, a gente tem um site muito bem construído para que cada matéria ela entra ali com o seu link exclusivo. Então esse link da matéria, ela fica ali de forma vitalícia no nosso site, né? Para que quando alguém pesquise lá, dor de cabeça, aí tem que aparecer um link de alguma matéria nossa lá. E isso vai fomentando, né? A pessoa buscar, quando você busca algo no Google, normalmente aparecem conteúdos de profissionais de outra cidade. Então você não tem acesso àquele profissional, às vezes, que É verdade. está entregando o conteúdo. E é quem você precisa, né? Porque quem você vai procurar, porque está na sua cidade, não é mesmo? Exatamente. Então a gente tenta fazer com a revista o que a Globo fez com o Drauzio Varela. Só que o Drauzio Varela, você não consegue ter uma consulta com ele. Então, é a pessoa que está ali informando todo mundo sobre várias especialidades, inclusive assuntos que não é da especialidade dele. Então, a gente traz aqui para algo mais íntimo do profissional daquela especialidade. Um profissional que você pode acessá-lo porque ele é da sua cidade, né? E é uma informação confiável, com credibilidade. Não é algo... Depois que a revista imprimiu e foi distribuída, não tem como eu ir lá e apagar. Então, é que nem a pedra que foi arremessada. Então, Já vai era bater agora, em algum né? lugar. Então, é mais ou menos esse formato. E aí, no digital, a gente faz isso. A gente tem um serviço de SEO no nosso site, onde vai buscando conversar com as diretrizes do Google, que tem muitas particularidades e ela muda muito. Então, a cada 2 anos, o nosso site praticamente passa por uma reformulação completa para atender essas diretrizes do Google, porque senão o Google penaliza, o Google é cruel também. Então, a gente vai trabalhando, mas tudo em prol de levar informação para a população, de tratamentos e chegar na casa das pessoas também. Sabe que é muito interessante trazer isso pra gente, né? Porque nós passamos aí por um momento de pandemia no qual as pessoas não queriam ter contato com uma revista. Então, por exemplo, se eu estou aqui com a revista, né? Você não pegaria a revista até por medo de ficar doente, né? E agora você está trazendo um assunto novo, porque além da revista, que agora voltou, e eu quero que você fale um pouquinho desse retorno, né, de poder realmente ter contato com a revista nas clínicas. E eu adorei essa novidade que você trouxe, porque eu não sabia que a gente poderia, que vocês estão tão assim, bem formatados no digital, porque hoje faz realmente toda a diferença. Exatamente. Na pandemia a gente, de certa forma, não parou,
né? A cada 3 meses continuou tendo edição da revista sendo distribuída aonde poderia ser distribuído. Né? Então, alguns consultórios acabavam recebendo, quem recebe a revista às vezes é o diretor da clínica, é a secretária ali, algo que não ficava exposto para o público em geral circular aquilo, né? E a gente já vinha daí tomando um pouco mais de força no digital. Então, por exemplo, QR Code a gente usa na revista há vários anos, mas com o advento das lives, né? Que fomentou muito no momento da pandemia, o QR Code começou a ser ainda mais acessado. As pessoas se habituaram mais. Muitas pessoas tinham um celular que, ficou mais orgânico o QR Code, não ficou? Você só coloca ali na câmera para tirar uma foto, apontou no QR Code e ele já joga para aquele link, né? E muitas pessoas não tinham conhecimento disso. Via lá aquele quadrado lá e não sabia para que servia, né? E aí todo esse movimento foi fomentando de uma maneira positiva os meios de... Você sabe que eu vi aquilo muito tempo antes de começar a acessar pela primeira vez. Eu realmente não entendia o que era. que era. Levei tempo para cair a ficha e é interessante. Você fala do QR Code? QR Code. A primeira vez que você vê... Nossa, hoje existem inúmeros livros, né? Você tem lá a matéria, aí você coloca o celular, aí vem os vídeos daquele tema. Né? Então, assim, são livros bem dinâmicos e acaba que a absorção é outra, né? Bem mais interessante. A gente chegou a fazer uma capa com realidade aumentada, só que o usuário tinha que instalar um aplicativo, então não era tão dinâmico, mas era legal. A capa tinha ali a foto de 2 profissionais, né, da área da saúde, 2 médicos. A gente tirou a foto e a gente fez o vídeo deles falando sobre o assunto. Que legal, né? Então, quando você colocava o celular ali com o aplicativo da realidade aumentada, eles começavam a falar ali, né? Então, era eles se movimentando e tudo com esses escritos da revista e tal, tudo ali de fundo junto e olhando através do celular. Olhando Nossa, através que sensacional, do já celular, pensou? então fica bem Não, legal. mas eu acredito que assim, não vai demorar muito, você vai conseguir fazer isso, porque igual o Eudes falou, não tinha essa habilidade, né? A gente não tinha, também não tinha essa habilidade com o QR Code que hoje a gente tem. E isso que você falou da revista, é verdade, porque quando a Josi, ela me mandava uma mensagem, falava assim, doutora, eu posso deixar a revista aí na clínica no período da pandemia? Então ela super elegante, perguntando se podia. Eu falei, Josi, pode deixar a revista, né? Ficava dentro do meu consultório, que eu disponibilizava para os pacientes que entravam. Então, assim, eu acredito que, assim, de uma forma ou de outra, a gente foi encontrando um jeito de poder trabalhar com aquilo que a gente gosta, podendo levar saúde para as pessoas, que é o principal, né, da revista. A gente chegou a fazer um especial Covid dentro da revista, onde cada profissional, dentro da sua especialidade, falou de uma matéria, de algum assunto relacionado ao Covid. Então, a doutora Lorena Dourado, por exemplo, especialista em queda de cabelo, falou sobre a queda de cabelo causada pelo Covid. Então a gente teve psicanalista falando sobre isso, doutor Humberto. Então cada profissional na sua especialidade, como o Covid atacava tanta coisa na gente, a gente teve se propôs a fazer esse especial para justamente levar informação para as pessoas, cada um na sua área, cada um na sua especialidade, porque, tô com um sintoma aqui, eu tive Covid há 3 meses atrás. Será que é do Covid? Será que é da vacina? E muitas vezes era, né? Então, você vê pessoas depois de 1 ano tendo algum tipo de sintoma ainda por causa do Covid. Então, a gente viu que e tinha muito da desinformação, né? Tudo foi politizado de todos os lados. Não interessa qual lado, sempre tem alguma coisa que atrapalha a informação do especialista. Ninguém vai buscar o especialista, eu quero saber sobre saúde, mas eu vou ver aqui o jornalista, o que ele está falando sobre isso. Não, uma blogueira da vez, não é mesmo? Uma blogueira da vez. Então, a gente tenta quebrar isso. Olha, saúde é com um profissional de saúde. Vê com ele. Nossa, eu adorei isso que você disse. Repete para quem está em casa, minha gente. Por favor, que essa frase é importantíssima. Exatamente. Saúde é com um profissional de saúde, né? E não é com jornalista, não é com um goleiro lá, exatamente, não é com político. Blogueiro. Exatamente. Então,
Vamos buscar o especialista, cada um na sua área. E muitas vezes existe duas especialidades diferentes que tratam de um mesmo assunto, de uma determinada enfermidade. Às vezes você tem que confrontar ali também, coloca os dois para conversar ali. Sim, faz mas a com certeza, consulta com mas, os dois, né? mas são os dois áreas da saúde, melhor para o paciente, não é mesmo? Exatamente, já tem o confronto ali a dificuldade de escolher qual é o melhor tratamento, às vezes, pela sua enfermidade, e você, às vezes, começa a se envolver em brigas que não tem nada a ver com a sua enfermidade. Esse negócio é delicado, né? É delicado. Porque... e a gente está no meio, tem que saber lidar, é tudo muitas gente, vezes, né, o paciente, ele não sabe, às vezes, o que dois profissionais com abordagens completamente diferentes do mesmo tema. E aí, qual que eu acredito? Isso aí é uma coisa que aí tem que a ver com intuição, tem a ver com a seriedade, o profissionalismo histórico de cada um. Exatamente. Né? Mas o fato é que, sem nenhuma demagogia, a sua revista tem feito um papel muito educativo, informativo, orientador, né? É uma vitrine, sim, é uma vitrine de profissionais, mas que traz muita qualidade, né? E isso é bem bacana, de uma maneira leve, né? São textos leves, é bem gostoso. Bem didática bem a revista. Didática. Né? Bem didática a revista. Eu acho que isso faz todo o diferencial, não é mesmo? Me fala aqui, o que é mais difícil de empreender nesse ramo? O que você acha mais difícil? Mais difícil, a gente tem, às vezes, sido até procurados, eu e a Josi, para falar sobre vendas. As pessoas querem... E aí, como é que é vender revista no meio que hoje tudo é digital? Como assim? Eu falo, não, eu não vejo... tem espaço para todo mundo. A revista é um complemento para o programa de vocês, porque a gente fala sobre saúde e bem-estar. As redes sociais hoje, a pessoa quer empreender no meio digital. Aí é onde está um monte de gente empreendendo no meio digital. Eu e a Josi começamos uma agência de marketing esse ano, justamente por um questionamento de alguns colegas nossos da revista, clientes da revista, que estavam reclamando um pouco do serviço de redes sociais que eles contrataram. E a gente percebeu que ele não estava reclamando do serviço prestado exatamente, mas sim do atendimento. Eu fechei um contrato, mas daí, como não tem atendimento, não gera conteúdo e aí a postagem não fica 100%. Então a gente percebeu, isso, muitas vezes a pessoa busca fazer um curso, mas na hora do atendimento, na hora de você vender, está muito mais relacionado à educação que a gente trouxe de casa, né? Do que uma técnica de PNL para vender e influenciar pessoas, né? E na verdade é sentar e conversar, entender a dor da pessoa, perguntar mais, ouvir mais, né? E ter mais empatia sobre saber a história qual é a da necessidade pessoa. mesmo da pessoa para poder atingir nesse ponto, né? Exatamente. Então, as pessoas usam muito mesmo, né? A programação neurolinguística, que é a PNL que você falou. Isso, é excelente. Para tentar vender. E funciona, mas é o que você disse, esse contato, esse carinho, isso que a gente aprende em casa, humano, eu acredito que seja o grande diferencial. Trazer essa educação dos pais para o dia a dia, para a rotina do dia a dia, porque a maior parte do tempo nosso é sentar e conversar com as pessoas. Então a gente ouve história de empreendedorismo e de batalha, de luta de pessoas que estão vendendo o treinamento deles e eu tenho a oportunidade de sentar e conversar no particular, assim como eu estou fazendo com você daqui agora. Então assim, é muito legal eu ter essa oportunidade e eu estou ali para ouvir e muitas vezes eu estou pensando o que eu vou perguntar aqui para me levar também para o meu dia a dia, porque eu estou falando com alguém que tem muita experiência de vida, então eu não posso sair daqui também sem nada. Então, mas o que é? Não é sair sem nada de um contrato assinado, é sair sem nada de conhecimento, de algo que eu vou usar no meu dia a dia, né? Aquilo que a gente busca na faculdade, né? Faz faculdade porque é algo que ninguém tira de você. E essa experiência de vida, de estar no dia a dia conversando com pessoas, também são coisas que ninguém tira da gente, a gente
leva e transforma a nossa Experiência vida. de vida tem um preço. Exatamente. Então, é isso. E deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que é converter um cliente da área médica para a revista? Porque a maior parte de nós tem uma mentalidade mais engessada, né? Então acha que a revista, o digital, tem muita gente que ainda acha que não é um veículo para levar informação. Como é que você consegue converter este médico, esse profissional da área da saúde em cliente para a revista? Olha, essa mentalidade, como são 7 anos, é um período pequeno, 7 anos, mas a gente já viu uma transformação muito grande mesmo. Veio entrando pessoas novas no mercado, acho que nos últimos 4 anos foram 30 mil médicos, é isso? Alguma coisa assim? Se brincar, Então, socorro. Então, assim, Por isso que eu vim pra TV. vai Mentira. entrando e tem isso de muitos treinamentos e cursos que os profissionais da área da saúde eles têm buscado informação sobre isso, sobre administração da clínica, né? Mesmo aquele profissional que ele aluga uma sala, um consultório, ele está interessado em aprender sobre administração. E na administração entra o marketing. Então, é um trabalho que nem foi muito eu que fiz, que construí, porque é meio que um movimento do mercado. Hoje a gente tem... É algo já que vem casado já, né? Você quer dizer assim, já é modulado assim, né? Exatamente. E aí, como a minha formação acadêmica e profissional inicial ali é a área de contabilidade e controladoria. Cheguei a atuar como controller dentro de empresa e tal. Então, quando você senta para conversar com um profissional, com um administrador de clínica, você acaba entendendo melhor das dores dele também, né? E trocando ideias e experiências sobre isso, né? E acaba indo para o lado do marketing também. Que marketing não é venda em si, mas está relacionado muito forte com a venda, né? E hoje a gente acaba tendo muito mais procura de pessoas querendo sair na revista. Então, além todo o networking que a gente trabalha, dos contatos que a gente vem fazendo, as visitas, ainda tem aquela pessoa que a gente não sabia que existia ainda. E que busca um trabalho diretamente conosco, né? Então, eu lembro do início, a gente tentar fazer parceria com agências de marketing, mas a agência de marketing, muitas vezes, ela já tem o pacote fechado dela ali, o método de trabalhar, e a gente não conseguiu entrar. E com isso fez a gente ter que gastar ainda mais sola de sapato. E a sola de sapato fez a gente adquirir muito mais experiência, nos obrigou a buscar mais por esse networking, estar mais próximo dos profissionais. A gente chegou a fazer eventos, estar junto em alguns eventos de alguns parceiros, né? Por exemplo, a farmácia faz um evento lá, vem aqui e tal, a gente vai levar a revista, tem um médico dando uma palestra, a gente leva a revista para o pessoal que foi lá assistir a palestra, então a gente vai dando um jeito de entrar, né? E assim a revista vai ficando cada vez mais conhecida, né? Esse é o papel da informação, eu acredito. Acaba que a minha intenção não é ir levar o nome da revista, a minha intenção é ir levar resultado para os meus parceiros da revista. Sim. Porém, acaba caminhando junto, né? Por ser um veículo e a gente... E se não tivesse resultado dos seus parceiros, sua revista não estava aqui mais. Não ia ter jeito não. O termômetro e a sobrevivência de qualquer empresa é a parceria e o parceiro ter retorno. Exatamente. Como empreendedor, né, você só vai ser contratado se você gerar, né, lucro para o seu contratante. E a prova, né, do sucesso do trabalho de vocês está exatamente no mercado difícil, um mercado difícil, cheio de normas, né, cheio de proibições. O supermercado fala o que quiser, escreve o que quiser, faz o que está tudo certo. Internet é terra de ninguém. Internet é terra de ninguém. Mas na área da medicina, a odontologia, principalmente na medicina que a gente percebe, a história não é bem assim. Não, tem que parecer algo extremamente transparente sem parecer que está praticando concorrência desleal,
né, faltando com a ética Exatamente. profissional e por aí vai. É um Alguns desafio, detalhes. né? Mas realmente o trabalho tem sido desenvolvido de uma maneira bem brilhante. Obrigado. E a preocupação a comunicação visual é uma comunicação que agrada. Né? Vocês conseguiram o tempero de ser uma revista que a gente... o ideal é nunca terminar ela numa sessão que você está esperando pelo médico ou pelo dentista ou profissionais afins, né? Mas que queira voltar para continuar. Tipo assim, doutor, posso levar para casa? Isso. Né? Não, é normal. Às vezes a gente está distribuindo, deixou lá na clínica, de repente virou as costas, já viu uma pessoa saindo com a revista para fora. Mas assim, faz parte. E é resultado para nós. Sim, então a com gente certeza. tem que se adaptar a essas necessidades. É então, até melhor, porque a pessoa realmente quer levar a revista, né? Exatamente, a pessoa que sai por aí falando. Pra gente finalizar esse bloco, fala pra mim assim, o que vocês estão esperando do futuro, o que vocês estão visualizando, o que vocês estão projetando para o futuro da Mais Saúde? Bom, na verdade a gente procura trabalhar sempre de uma forma mais tradicional mesmo, né? Com esse cuidado que a gente tem com a imagem, com esse cuidado como foi conteúdo, com o conteúdo, seguindo normas, né? Para que a gente gere resultado e não dor de cabeça para os profissionais, né? Então, a gente vem para sempre estar crescendo dentro de Goiânia mesmo, fomentando ainda mais a área da saúde, né? Em todas as formas e possibilidades. A gente pensa nesse ano, fazer um evento com os profissionais da área da saúde, né? Vocês serão convidados, eu ainda não posso abrir muito bem como vai ser esse evento. Spoiler! Mas cuidem da nós somos difíceis, da saúde, viu? Da disposição física e mental, que vai ser um evento legal aí para Não, isso aí tá com a gente, disposição física e mental. Esse aqui vai pedalar agora 330 quilômetros. Não, então vai ser tranquilo, ele já está preparado, eu que vou ter que correr atrás de prejuízo então agora. Vou colocar o desafio de uma forma mais difícil possível, então. Para ele, tá? Para mim pode ser o básico. Não, tranquilo. Mas foi um prazer, envolvendo, né? Envolvendo cada vez mais os profissionais para interagir olha, com a população. A Rogéria falou uma coisa aí que eu achei bem interessante. Nessa parte social aí, vocês precisam colocar uma fotografia da Rogéria fazendo umas coisinhas que dói na gente só de assistir ela. Eu acompanho o Instagram. Dói na gente só de imaginar. E se eu fizer, que dia que faz, né? Eu estou pleiteando um emprego no circo agora, porque médica, apresentadora, eu já quero mais, entendeu? Então, assim, o circo que me aguarde, é por Circo isso. de Soleil não Circo vai de nem Soleil me aguarde. Tá certo. E eu vou fazer umas fotografias lá da alta da serra, aí ó. né, da Mantiqueira. Olha. Serão 5 dias, uma média de 1.300 altimetria por dia, 80 quilômetros em média dia. Nossa. Assim, morro acima. Isso quando não chovia, né? Agora está chovendo todos os dias, então a aventura... Mas você sabe que atividade física, como uma vez nós estamos falando de saúde, me impressiona, porque eu nunca preocupei com saúde antes. Olha só. Nunca, antes da pandemia, sabia que precisava, mas, né, estava indo no piloto automático. Eu nunca imaginei que a gente revivesse, que a gente pudesse voltar no passado. Parece que a vida chegou num ponto, até o dia que você começa a praticar atividade física com disciplina e seriedade. Tem um primeiro momento que dói pra caramba, dá vontade de trucidar qualquer um que está na sua frente, dá vontade de desistir demais. Aí depois a preguiça é enorme, aí depois você vence essa barreira. Vai vencendo a barreira da preguiça, aí você começa a ver as roupas folgarem, daí mais um pouco, aumenta os desafios, aumenta a superação, você não conhece de jeito nenhum limite. E à medida que você vai conquistando saúde, você vai rejuvenescendo, você vai voltando, e vai voltando, e vai voltando, e é uma disposição que não tem como descrever. E não vive mais sem, né? Hoje, com 55 anos, faço coisas que eu não fazia com 30. Olha. Essa é a verdade. Viu como vai ser difícil ter essa pessoa lá no seu desafio?
Com certeza. Tá vendo? Com Tiago, certeza. muito obrigado, viu, pela sua presença aqui no agradeço. Papo Saudável. O Papo é sempre parceiro da Mais Saúde, porque a gente acredita no trabalho de vocês, tá? Na importância dessa informação para todos, tá bom? Seja muito bem-vindo você, a Josi, tá certo? Obrigado, eu fico muito feliz mesmo com o convite e também conte conosco sempre que a gente puder associar algum conteúdo aí para levar esse alto astral de vocês mesmo para a sociedade, conte conosco porque eu quero fazer parte disso. Parceiros. Amém, né? Parceiros, é isso aí. Obrigado. Olha, gente, pegando o gancho do Eudécio, igual ele estava falando sobre como ter saúde e sobre vida, a vida começa todos os dias. Todos os dias você tem uma oportunidade de ser feliz, de fazer o seu melhor, nem que seja 1%. A gente não precisa melhorar tudo no mesmo dia, porque isso vai te gerar ansiedade. Mas melhore 1% cada dia e viva com intensidade, porque ele é único esse dia, tá? Esse somos nós, o Papo Saudável, trazendo sempre informação, conteúdo e qualidade para vocês que estão em casa. Se não estão nos seguindo nas redes sociais, nos sigam. No Instagram, programa Papo Saudável e no YouTube, programa.papo saudável. Até o nosso próximo programa e fiquem com Deus.